favor dele. E Deus manifestou e foi removendo todos os obstáculos que estavam na frente. Primeiro, quando Pedro estava preso, os dois soldados, fala que as cadeias caíram. Depois ele passou pelos guardas da cadeia, depois ele passou pelo portão. Todos os obstáculos foram removidos. Irmão, eu não sei como está a sua vida. Se você está enfrentando algumas dificuldades, eu não sei se na sua vida você tem alguns obstáculos que precisam ser ultrapassados para você conseguir chegar no seu alvo, alcançar o seu objetivo. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele quer fazer isso por você. Ele quer remover todos esses obstáculos. Compartilha isso com os irmãos da igreja. Fala, irmãos, eu estou com essas dificuldades. Eu preciso que esses obstáculos sejam removidos. Peço que os irmãos intercedam por você. E você mesmo se curva diante de Deus. Você vai ver esses obstáculos sendo removidos da sua frente. E você triunfando para a glória de Deus. Os obstáculos são removidos quando a igreja. A situação de Pedro, nenhuma força humana poderia resolver se não fosse pela mão do Senhor. Ele não tinha como sair daquela situação. Se não fosse a mão de Deus, certamente ele também ia acontecer com ele o que aconteceu com Tiago. Mas todos aqueles obstáculos foram removidos porque Deus interviu. Deus removeu os obstáculos. No percurso da nossa vida deparamos com alguns obstáculos. Só o Senhor tem o poder para remover da nossa frente. Na nossa caminhada cristã, nós vamos enfrentar obstáculos. Só Deus pode remover. Só Deus pode tirar. E eu creio que alguns obstáculos que enfrentamos têm a permissão de Deus para promover em nós uma busca a Ele, uma dependência dEle. Tem alguns obstáculos que Deus permite também acontecer na nossa vida, para nos ensinar a buscar a Ele, a depender dEle, para educar a igreja a buscar o Senhor. Porque às vezes, quando as coisas estão indo muito bem, nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos de orar, nós esquecemos de ler a Bíblia, nós esquecemos de tudo. E hoje de manhã eu estava pregando na igreja batista lá do campo e eu falei: qual que é o trabalho da igreja que tem menos frequência? Culto de oração. E nós queremos ser crentes vencedores na vida, porque nós abrimos mão daquilo que Deus coloca à nossa disposição para fazer de nós um vencedor. Oração. E outra coisa que a igreja comete um erro muito grande. Acha que a reunião de oração é um trabalho mais da igreja. Muito assim, vou dizer assim, sem significado. Não damos o valor necessário para a nossa reunião de oração. Mas nós precisamos mudar essa mentalidade nossa. O culto de oração é um culto de adoração a Deus. Não é apenas uma reunião qualquer na casa do irmão ou aqui na igreja. Reunião de oração é culto a Deus. Nós precisamos mudar isso. E nós precisamos aprender. E não podemos abrir mão desse privilégio que Deus deu para nós, que é orar. A palavra de Deus aí em Deus fala que Deus fala de muitas maneiras, e nos últimos tempos falou através de Jesus Cristo. Como o crente fala com Deus? Deus fala com você por várias maneiras, através da palavra, através da vida do irmão, através da circunstância, através da natureza.
Como você fala com Deus? Na oração. A única maneira que o crente tem de falar com Deus é ele abrir mão. E nós queremos ser vencedores. Deus quer dar vitórias, conquista para nós, mas nós precisamos se curvar diante dele. Se nós queremos que os obstáculos que estão à nossa frente sejam removidos, buscamos a Deus em oração. Nós não podemos pensar que reunião de oração é apenas um grupo de pessoas mais idosas que participam. Eu costumo dizer, sabe, irmãos, que quando nós vamos para a reunião de oração, eu já vi pessoas dizerem assim, eu não vou, pastor, sabe por quê? Porque o meu filho é pequeno, ele me dá muito trabalho lá. Irmão, outra coisa que nós precisamos mudar é essa mentalidade. Como que eu vou ensinar meu filho a ser um bom crente no futuro? A ser um orador? Depois que ele está adulto, você vai falar para ele, filho, você precisa criar uma disciplina de oração desde pequeno. A palavra de Deus fala no Deuteronômio que precisa educar as crianças desde pequeno. A palavra de Deus ensina como que é. Leva seu filho pequeno para a oração também. Quando eu estava lá na igreja Imperial, dia de quarta-feira, quando eu ia as crianças, sabe o que eu fazia? Fazia os pedidos de oração, dividia em grupo, eu pegava as crianças e ia lá para a salinha do fundo e orar com eles. Temos que ensinar os nossos filhos desde cedo a orar. É interessante que às vezes eu falava, dividia os pedidos com as crianças e eles começavam a orar. Aí ele esquecia, aí eu falava para ele assim, pastor, qual que é o pedido mesmo? Aí eu falava para ele, aí fechava o outro e eu ficava orando. Não tem problema, não. Não é porque ele abriu o outro para o pastor, qual é o pedido que tinha orar, mas a sinceridade do coração. Nós precisamos fazer isso, ensinar os nossos filhos desde cedo, para que eles possam ser crentes vencedores também. Para que Deus venha intervir na vida deles, remover todos os obstáculos na frente. Então não esqueça, irmãos, culto de oração, reunião de oração é culto a Deus. Não é apenas um programa, mas uma programação da igreja. Quem participa, desculpa a expressão, só as pessoas idosas da igreja. Culto de oração, reunião de oração, é os adultos, os jovens, os adolescentes, as crianças para a igreja. A igreja. Será que a igreja primitiva, quando ela ia orar, deixava os filhos em casa? Porque os filhos não trabalhavam? Nós precisamos ser crentes maduros para compreender as dificuldades que os filhos têm aqui na igreja. Eu ouvia aqui as crianças na frente, e tinha, não sei se é mãe, se é irmã, que estava preocupado com o menino que estava aqui, mas ele está ouvindo, ele está assimilando. Quando a igreja ora, os obstáculos são removidos. A igreja só vai experimentar o sobrenatural de Deus através dos obstáculos. Como que nós vamos ver o poder de Deus sendo manifestado? Quando as coisas estão difíceis, não é? O milagre acontece quando? Quando que acontece o milagre? Quando a situação saiu totalmente do controle, do nosso controle. Aí que entra a manifestação de Deus. Aí acontece o milagre. Nós vamos ver a manifestação de Deus na igreja, o sobrenatural de Deus através dos obstáculos. Aquela situação bem complicada. Deus põe a mão e manifesta esse poder. John Stott diz uma frase assim: de um lado estava a autoridade de Herodes, o poder da espada,
e a segurança da prisão. Do outro, a igreja se voltou à oração, a única arma daqueles que não têm poder. Ele está dizendo aqui, a história está dizendo aqui que Herodes tinha autoridade, tinha o poder da espada, tinha prisão. Tudo isso era poder. E a igreja tinha o quê? O poder da oração. E foi isso que ela fez isso. E Deus manifestou em resposta para mostrar aquele povo judaico e ao rei Herodes o poder de Deus. O impossível e o desesperável só é possível acontecer através do mover de Deus. Vou repetir a frase: o impossível e o inexplicável só é possível acontecer através do mover de Deus. Os irmãos entenderam o que eu estou dizendo? O impossível e inesperável só é possível acontecer através do mover de Deus. Não tem outra forma. Do impossível e inexplicável acontecer se não for através do mover de Deus. Quarto, o que acontece quando a igreja ora? A realidade parece um sono. Ao versículo 9: então saindo seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Pedro estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele não estava nem acreditando naquilo. Era uma realidade que parecia um sonho. Parece meio complicado, mas a verdade é essa. Sabe aquela ideia assim, me belisca para ver se é eu mesmo? Vocês estão entendendo? É exatamente isso. Ele estava acontecendo aquilo com ele, mas ele não estava nem acreditando que era a realidade. Porque fala que quando ele saiu lá na rua, que ele disse: agora sei que é o anjo de Deus. Até então ele estava acompanhando aquele que tocou, aquele que falou pela veste, calça, põe a capa e me segue. Mas até então ele não estava sabendo quem que era. Aí fala o texto, no versículo 11: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, da expectativa do povo do lado. Ele estava vendo aquilo acontecer com ele, mas parecia um sonho. Pedro só foi se dar conta do que estava acontecendo quando o anjo partiu dele. Versículo 10 e 11. A igreja que orava parecia que... É interessante a gente, aqui no texto também, a gente observar isso. A igreja orava para Deus intervir a favor de Pedro. Aí quando Pedro saiu, foi lá na casa de Maria, que a empregada foi no portão atender. Quando ela voltou lá para falar para a igreja, o irmão que estava orando, o que ele disse para ela? Você está louca. Aquela ideia que parece que acredita desacreditando. A igreja parece que estava orando, mas ao mesmo tempo não estava acreditando naquilo. Aquela ideia de nós que, será que eu sou merecedor de tamanha bênção? Tenha certeza, irmãos, que Deus tem prazer de te abençoar imensamente. Nenhuma bênção que Deus te dá é grande demais da proporção de Deus. Pode ser grande demais para você, mas para Deus não. Aqui Ele deu com prazer. Ele te abençoou com prazer. Aqueles irmãos acharam que a bênção era grande demais para ser verdade. Nós não podemos esquecer que servimos o Deus do impossível. Lucas 1, versículo 37. Como eu disse, Ele tem prazer em atender e tornar em realidade aquilo que pedimos a Ele. Irmãos, nós precisamos entender que o Deus que nós servimos
É o Deus de coisas grandes. Ele cuida das pequenas coisas, mas Ele tem o prazer de dar grandes coisas para você, grandes bênçãos. Deus nunca dá algo para nós que seja medíocre, não vai sair. Ele tem prazer de dar coisa grande. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando eu estava lá na outra igreja, eu tenho uma dificuldade. Que às vezes eu vou falar uma palavra não sai. E não adianta assistir. Aí os irmãos já estavam tão acostumados a falar, é isso mesmo que vocês entenderam. Os irmãos estão falando lá. Eu sei que os irmãos já entenderam o que eu quis dizer. Deus tem prazer de dar grandes coisas para você. O salmista fala sobre isso, que as maravilhas de Deus são incontáveis. Irmãos, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não é um Deus que fez grandes coisas no passado e ficou lá. Deus fez grandes coisas no passado e Ele tem prazer e quer fazer grandes coisas na igreja hoje. É só nós crermos que Ele pode fazer e vai fazer. Crer que Ele vai fazer. Aí eu tenho um sonho tão grande, mas será que Deus é capaz de fazer? Ele tem poder suficiente para realizar o seu grande sonho, o seu maior sonho, para você pensar, isso é impossível. Deus tem poder para fazer. E Ele quer fazer isso na sua vida. Mas sabe o que nós precisamos? Voltar para Ele em oração. Colocar isso no altar e no trono de Deus. Fazer a nossa parte. Aquilo que está dentro da nossa responsabilidade. Porque servimos o Deus do impossível. O Deus de fazer grandes maravilhas. E por último, a igreja quando ora, o mundo fica alvoroçado. O versículo 18. Sendo já dia houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Quando a igreja ora, ela incomoda pelo poder da oração, porque Deus ouviu o seu povo e agiu a favor deste povo. Quando a igreja orou, Deus agiu em favor de Pedro. Ele atendeu a oração do povo. Ele agiu em favor do povo, em favor do seu servo. E nós vimos aqui que quando o dia amanheceu, que eles procuraram Pedro, que não acharam, aonde está Pedro? Que não acharam, foi um alvoroço ali com o rei, as autoridades, os seus assistentes, a sua liderança, aqueles policiais, foram um alvoroço só. Aí sabe o que o rei fez? Mandou pegar aqueles guardas que estavam guardando ele e falou, agora vocês, que naquela época era assim, o que ia acontecer com eles, vocês vão pagar agora com as suas vidas. E fala que o rei, para onde o rei foi? Ele fugiu, porque ele não atendeu a expectativa do povo. Não foi só alvoroço ali, vamos dizer, na prisão. O alvoroço foi geral. Porque o rei não fez aquilo que o povo esperava que ele fizesse. Mas por que isso aconteceu? Porque a igreja orava. Irmãos, vocês imaginam o quanto nós estamos perdendo porque nós não estamos orando como deveríamos orar? Às vezes nós vemos, eu fui na escola dominical, já não vou à noite. Eu fui quarta-feira, não vou domingo de manhã, eu vou só à noite. Mas nós fazemos uma escala de frequência na igreja.